e agora para falar sobre saúde. O médico e docente do programa de mestrado e doutorado em saúde e meio ambiente da Univille, o Dr. Marcelo Lacerda, teve um artigo publicado no último mês em uma das mais importantes revistas da área de medicina, o The New English Journal Medicine. O estudo investigou novas abordagens para tratar o mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer que afeta a medula óssea. O Dr. Marcelo está ao vivo aqui conosco, na bancada do nosso Jornal da Manhã, para falar um pouquinho sobre esse trabalho e também, sobre esse tratamento. Doutor, bom dia, obrigado por receber o nosso convite, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês também. Muito bem. Doutor, o mieloma múltiplo, é o terceiro câncer sanguíneo mais comum, mundialmente falando. Quais são as características dessa doença e também os desafios hoje da medicina para enfrentá-lo, já que, enfim, até o momento não tem cura, infelizmente? O mieloma múltiplo é um câncer do sangue que costuma afetar idosos, Então, conforme a população vai envelhecendo, é esperado que mais e mais casos sejam observados. É uma doença que tem várias faces, então é um grande desafio, porque pode ser um paciente que tem anemia e não se sabe a causa, ou que está com dores ósseas, ou que está com uma alteração na função dos rins, e até que você avalie que ele tem uma proteína alterada, que a gente chama de proteína monoclonal, que ele tem de fato o acúmulo dessas células do mieloma, não é possível fazer o diagnóstico. Então é um tanto complexo juntar essas peças do quebra-cabeça e tentar chegar ao diagnóstico antes que o paciente tenha uma piora clínica, fique, por exemplo, com uma fratura que limite a sua mobilidade, ou precise de alguma outra intervenção mais grave, mais séria, como hemodiálise, Então, é um desafio grande e que, se a gente não tiver dentro dos outros profissionais, da comunidade, o conhecimento da doença, atrapalha bastante que o tratamento seja feito da melhor maneira. Certo. Doutor, e na opinião do senhor, esses casos vêm aumentando gradativamente e se vem aumentando, enfim, o que traria os fatores? Eu acho que o envelhecimento realmente é o grande fator. Tem outras questões também que vêm do melhor acesso ao diagnóstico. Então, quanto mais se fala, se pesquisa, se tem acesso aos exames que definem essa doença, o número de casos automaticamente vai aumentar. Certamente em outros anos ou em locais com menor acesso à saúde, tem pessoas que podem eventualmente falecer sem fechar esse diagnóstico, sem ter esse conhecimento. Então, acho que tem dois lados. Os fatores de exposições ambientais, de comportamento, de sedentarismo, de alimentação, de exposição a alguns produtos químicos, isso pode ter um efeito, mas possivelmente a gente vai observar mais claramente em décadas, em anos e anos à frente, porque é uma doença que, entre ter a desregulação que promove o câncer e ele de fato aparecer, isso realmente não é um processo rápido, como a gente observa em outros cenários, assim. Por exemplo, a alimentação estaria ligado também à questão de exercício físico? Para o mieloma é um pouco menos relacionado do que outros cânceres onde a obesidade tem um fator maior. Alguns cânceres ginecológicos, por exemplo, têm uma associação mais forte nesse sentido. Para o mieloma, mas assim, em algum grau isso realmente pode ser observado. É que o paciente, por exemplo, tem uma alimentação que promove doenças cardiovasculares, que tem alteração no colesterol, na glicemia, que tem alteração no peso, e ter, por exemplo, um evento como um infarto, a paciente também levar anos, acaba sendo uma curva um pouco mais curta do que o aparecimento do câncer, que é uma coisa mais de décadas nesse sentido. Doutor, e como é que foi esse trabalho, que resultou nesse artigo em uma das mais influentes publicações, enfim, médicas do mundo, Sim. O mieloma múltiplo ele tem alguns desafios, além do diagnóstico, no tratamento. E tanto no sistema público quanto na medicina suplementar, a gente tem algumas dificuldades quando o paciente não tem boa resposta à primeira, à segunda linha, em conseguir regimes de tratamento que, para esse paciente tão desafiador, consiga controlar a doença. É muito importante a gente ter acesso nos dois cenários, tanto público quanto privado, a pesquisa clínica para poder oferecer aos pacientes tratamentos mais inovadores que possam gerar benefício. Então, localmente, a gente tem bastante interesse nesses estudos, a gente tem um centro de pesquisa bastante atuante. Então, foi uma grande oportunidade para a gente poder fazer parte dessa pesquisa, que é internacional, que tem mais de 15 países que incluíram pacientes, porque são pacientes que, de outro modo, teriam meses de vida, teriam pouco tempo, sem que a doença afetasse muito as suas funções e eventualmente até mesmo gerasse o óbito desses pacientes. No múltiplo nos anos 80 era uma doença de 3 a 5 anos de sobrevida, agora a gente está numa era talvez de 5 a 10, logo mais 15 anos de sobrevida.
Então, por mais que a gente não consiga ainda tocar no conceito de cura em mieloma múltiplo, esses novos tratamentos têm melhorado bastante a realidade dos pacientes. Né? A pesquisa clínica é interessante porque foi ofertado aos pacientes um tratamento muito bom e que é de difícil acesso, agora um pouco mais fácil, mas que era de difícil acesso mesmo no sistema privado, com um tratamento mais inovador, que deu 2 anos a mais de sobrevida sem atividade da doença para os pacientes com mieloma múltiplo e que ainda não estava disponível no Brasil e que esses pacientes certamente não teriam acesso fora da pesquisa. Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Lacerda, justamente falando, né, sobre esse estudo relacionado ao mieloma múltiplo. Doutor, como é que é a participação dos pacientes, né, do Centro de Hematologia e Oncologia aqui de Joinville contribuiu para essa pesquisa e quais foram as descobertas e também os benefícios, né, observados na qualidade de vida desses pacientes participantes? Então, a CHO, né, que é onde o estudo foi conduzido primariamente, né, ela tem um papel muito interessante na pesquisa clínica, mas como uma união também. Porque a gente tem tanto pacientes que vêm de outras cidades, quanto pacientes que vêm aqui do São José, que são atendidos na oncologia. Muitos dos médicos de São José são da mesma equipe. E também a oportunidade de avaliação dentro do mestrado, doutorado da Univille, de como funciona a pesquisa clínica e quais são oportunidades que a gente pode propor de estudos complementares com essa população, né? Então, a gente teve uma população bastante robusta, fomos o segundo centro no Brasil, junto com Florianópolis, de pacientes que entraram no estudo, e isso certamente beneficiou tanto o público quanto o privado. O encaminhamento, em geral, foi de médico para médico, então quem acompanhava o paciente fez esse referenciamento para poder ter o tratamento. O paciente ele é explicado como é que funciona a pesquisa clínica, quais que são os benefícios, quais que são as desvantagens, como, por exemplo, às vezes tem que fazer um pouco mais de exame, um pouco mais de consulta, um segmento bem próximo do paciente, mas sem que gere custo, sem que gere algum outro prejuízo para o paciente, para que tudo isso possa ser feito da forma mais correta para o paciente, para gerar um dado científico robusto e que realmente mostre como que é a utilização daquele tratamento num cenário desafiador como temos aí do mieloma múltiplo, quando a doença volta, não responde aos tratamentos iniciais. Doutor, ainda eu queria pegar esse gancho que o senhor comentou, né? Como é que essas descobertas elas podem de fato, né, impactar no tratamento? Então, isso é uma coisa que eu acho muito bonita, né? Porque certamente para ter, por exemplo, o daratumumab, que foi o braço controle desse regime, ou mesmo o belantamab, teve alguém fazendo pesquisa, alguém de bancada, olhando quais são proteínas e moléculas que aquela célula tem maior expressão e como pensar num tratamento que consiga explorar essa vulnerabilidade da célula tumoral, né? Porque geralmente a célula tumoral que explora as nossas vulnerabilidades, então é uma forma de virar o jogo, né? Então certamente para o paciente que está hoje recebendo o remédio numa clínica ou no hospital, ou que está em casa depois do tratamento com uma boa qualidade de vida, dependeu de alguém que estava na bancada, que estava avaliando linhagens celulares, estava fazendo testes da parte genética, da parte molecular, para entender como que a gente pode virar o jogo e atacar a célula tumoral onde ela não está esperando, né? O mieloma múltiplo é uma doença que a gente pensa num curso crônico, onde o paciente vai fazer provavelmente alguns tratamentos diferentes. Então, ter opções que não sejam repetitivas é bem interessante para que possa se manter o máximo do tempo o paciente em remissão, com boa qualidade de vida, em casa e sem ter os efeitos que que são mais danosos da doença. Doutor, e qual é a importância, né, na opinião do senhor, de uma pesquisa conduzida para a formação acadêmica desses alunos, por exemplo, da Univille, e para o avanço também de uma pesquisa clínica no Brasil, né? Porque a cada pequeno avanço, por menor que pareça, é muito grandioso, principalmente na área da medicina. Eu acho que é uma coisa cultural. Então, os alunos que estão da Univille, por exemplo, na graduação ou no internato, tanto os residentes de São José que veem pacientes em pesquisa clínica, acho que abre uma porta para eles que eles não enxergariam de outra forma. O paciente que não sabia como que seria possível entrar no estudo e como que seria a realidade dentro disso, eles têm visões preconcebidas como se fosse algo de cobaia, por exemplo, que é tudo que a gente não faz num estudo como esse, passa a entender que realmente é mais o zelo pelo paciente, pelo conhecimento do melhor tratamento, do que realmente algo puramente experimental. Então, acho que gera uma cultura de entender essa ferramenta, a pesquisa clínica, o que ela gera de valor para a sociedade, o que ela gera de benefício para os pacientes. Então, é muito legal falar sobre isso e mostrar uma realidade que não é tão comum assim no cenário de tratamento na medicina do Brasil, e não só na minha área, na hematologia, mas em outras áreas também, sabendo que o Joinville certamente tem muito potencial para conseguir mais ainda protagonismo em termos de pesquisa no estado e no Brasil, e poder oferecer novos cenários para pacientes que de outro modo teriam muita limitação para tratar a sua doença e para estar
como eu digo, uma doença crônica, pode estar em casa, estar fazendo as suas coisas, estar trabalhando, estar com a família e não realmente só tendo ali o prejuízo que a doença traz. Doutor, ainda falando nessa questão da área educacional, né? De que maneira, na opinião do senhor, a Liga de Hematologia da Univille, que é liderada pelo senhor, né, está influenciando a prática clínica e também a formação dos futuros médicos, né? Qual é a visão do senhor sobre esse impacto dessa iniciativa na saúde pública também? A hematologia, por mais que o sangue seja algo tão importante para a gente, né, acho que é um sujeito um pouquinho silencioso, o sangue. A gente não pensa tanto nele. E a hematologia como área é uma área bastante pequena, uma área que tem poucos profissionais. As doenças do sangue que requerem um hematologista são poucas, então, mas sejam doenças que às vezes não se fala tanto assim, foi a ideia de montar a Liga de Hematologia para mostrar o quanto que tem de inovação acontecendo nessa área particular, em particular, como, por exemplo, terapias celulares, terapias gênicas, o próprio transplante de medula, tratamentos que são baseados em moléculas específicas que são encontradas, como foi o caso desse estudo. Então, a ideia era que os alunos tivessem uma convivência de vida real mesmo e também da parte científica que está acontecendo dentro da sua formação. Então, foi algo bem interessante que começou 3 anos atrás e que a gente conseguiu levar trabalho para o Congresso Brasileiro já em todas as edições, e teve até premiação, inclusive, de trabalhos aqui de Joinville, e que agora, enfim, essa semana fecha o prazo do Congresso, vamos mandar mais trabalhos também. A ideia é que a gente siga mostrando que é possível tanto entender a realidade dos pacientes, quanto gerar conhecimento e também gerar uma cultura de pesquisa e que os alunos possam ter contato com essa forma de ajudar os pacientes e também a realidade, por exemplo, da hematologia no Brasil, sem que tenham estudos dirigidos para ela, a gente não vai conseguir elucidar e depender só de dados dos Estados Unidos ou da Europa. É uma transposição difícil de fazer porque a realidade é um tanto diferente. Muito bem. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, agora de modo geral, eu queria saber até a opinião do senhor como um profissional da área, né? O senhor acha que as pessoas hoje, elas estão se cuidando mais, estão cuidando mais da saúde? Porque hoje a gente percebe muita gente, por exemplo, fazendo caminhada, a gente ouve muitos relatos, né, de pessoas que pararam de fumar, enfim, estão diminuindo, né, a bebida alcoólica. Na opinião do senhor, as pessoas hoje estão mais preocupadas com a saúde? Eu acho que é uma via de duas mãos. Acho que a cultura de cuidar-se mais certamente está enraizada em várias gerações diferentes, tanto nos mais jovens quanto nos mais idosos. Só que esse cuidado, às vezes, gera a coisas também que são preocupantes, como visões torcidas de imagem, eles vão apelo mais pela estética do que pela saúde. Eu acho que não dá para dizer que a gente está certamente na melhor direção, mas culturalmente é algo bem importante as pessoas entenderem que há como fazer uma medicina preventiva, há como evitar hábitos que podem ser danosos lá na frente, né? Você falou do tabagismo, é algo que realmente o Brasil tem uma experiência muito favorável comparando com outros países, olhando lá de 30 anos para cá, o quanto que isso foi bem controlado, faz uma grande diferença no número de novos casos de câncer, mas a gente ainda tem que pensar em outras medidas preventivas e que às vezes não são tão abordadas ali realmente pela sociedade. Mas eu acho que essa questão de cuidar e também de voluntariado, de doar sangue, mas também de entender como que chega o melhor diagnóstico de doenças e lidar com a medicina de uma forma saudável, acho que é uma coisa que a gente realmente precisa trazer mais para a sociedade, que traz bem para as pessoas como um todo. Doutor Marcelo Lacerda, sempre um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Um bate-papo, né, super esclarecedor. Desejar cada vez mais sucesso e um bom trabalho cada vez mais. Obrigado, bom dia para vocês também. Grande abraço.